para a Brit Hadashah é realmente a língua fiel, Kadosh, santa, então por que essa Perushot, Targumi, o que isso quer dizer até então? Não precisava dessas colocações, né, na Brit Hadashah. Isso. Então agora vamos para a réplica do nosso professor Robespierre. Bem, primeiramente a questão ainda da Septuaginta e por que os judeus da diáspora, depois do ano 70, respondendo a pergunta direta, por que os judeus da diáspora, quando recebia suas cartas, era respeitado a halahá, e aonde eles estivessem, na sua sinagoga, eu estive pessoalmente nas regiões, fiquei 2 meses naquela região e estudamos o assunto dentro de um contexto hebraico. E podemos falar com letras copiosas que, quando as cartas do apóstolo Shaul, do Talmidim Kefa e de outros discípulos dos Talmidins chegavam às determinadas Kehilá, não era igreja. A expressão igreja exatamente era uma expressão grega, que significa chamados para fora, para adorar ao sol. E então quando a carta chegava, as cartas chegavam e só poderiam ser lidas em hebraico ou aramaico, dentro daquele país estranho. E isso eu vi na França, nos Estados Unidos, em toda a Europa e no Brasil. Até hoje no Brasil, se você for numa sinagoga, você vai ver que na hora de ler a leitura da Tanar e dos profetas e os sermões são feitos exatamente em hebraico e aramaico. Em hebraico atualmente. E nunca, jamais, na língua comum daquela nação que está se fazendo, que está se falando, que eles falam, depois sim eles traduzem. Isto porque os apóstolos guardavam uma tradição chamada halahá. Eles não quebravam essa tradição, que era autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Eis aí a resposta à pergunta por que as cartas a diásporas eram lidas nesta língua. Agora, quanto à questão do nome do Salvador, a questão é simples. E eu quero dizer diretamente para vocês. A questão é o seguinte, prezados e queridos telespectadores, que o nome Jesus Cristo não se trata de uma tradução e nem tampouco de uma transliteração e nem tampouco de uma transmutação. O nome Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo exatamente era um indivíduo criado por Roma, ainda no período antes exatamente da Torre de Babel. Através de Nimrod, Samiramis e Tamus, nós temos a figura do filho de Nimrod com Samiramis, cujo nome na língua hebraica chamava-se Tamuz, e cujo nome na língua egípcia chamava-se Isus, que era filho de Isis. E esse indivíduo, juntamente com seu pai, que no Egito era chamado de Nimrod, em hebraico, lá em Babilônia, ele era chamado exatamente de Nimrod. E a expressão hebraica usada pelos Naviim, os profetas, ele usava o nome de Baal-Zebu. Mas lá no Egito, o nome de Baal-Zebu era Zeus, de onde surgiu a palavra Deus. Por isso, quando se falava no Egito que Jesus Cristo era filho de Zeus, que era a figura do boi, Apis, lá no Egito, não se estava mentindo. A prova técnica disso, irrefutável, o que houve exatamente no 1º século, no 3º século, por Constantino, no 4º século, no Concílio de Niceia, não foi uma imposição de um nome transliterado, não foi a imposição de um nome traduzido, e nem tampouco de um nome transmutado. Eles pegaram a pessoa mitológica de Jesus Cristo e substituiu no lugar de Yeshua, o Mashiach de Israel. Para provar isso, as primeiras traduções da Bíblia, ainda daquela época, conserva estes traços, e nós temos aqui a prova do crime. Nós temos, porque aqui só falamos com prova, e está aqui a prova do crime. A Bíblia na língua antiga, na versão antiga, exatamente em um italiano antiguíssimo, numa linguagem romana. E aqui está, a língua é tão tremenda
que exatamente na primeira página, onde você fala, no princípio criou Elohim os céus e a terra, veja que aqui está, na própria Bíblia, em latim antigo, em um latim mais italiano, lá em Septo, Domini Zeus. Domini, para quem não sabe, significa Senhor. Zeus significa Zeus, que na terceira declinação do genitivo é Deus, é a mesma pessoa. E quando você fala exatamente o nome do filho de Zeus, está aqui ainda no latim antigo. Essas versões saíram na época ainda do Império Romano, exatamente em Matei, eles falam Matei, capítulo 1, vocês verão exatamente o que nós estamos falando é uma realidade irrefutável, porque contra fatos não há o quê? Argumento, não há argumento. Está aqui no capítulo 1 de Matei, Evangelia do Pan Matei. Exatamente está escrito o seguinte, eu vou ler na própria língua que eles escreveram, ainda na língua italiana antiga, quando eles disseram: Ievanaste, um fio, se vivei pundi numeli, Jesus Cristo. Vocês poderão perceber, aqui está Jesus. Esse indivíduo não se trata de uma tradução, nem de uma transliteração, nem de uma transmutação. O elemento vital deste indivíduo foi exposto no livro de Ezequiel 8,14, quando a sexta-feira da paixão já era comemorada, e as mulheres choravam por Tamuz, e a procissão acontecia, e a figura que se levava nos ombros, que o encontrava com a mãe, era a figura de Jesus, de Jesus Cristo, com a sua mãe. A língua, o mundo foi dominado por Roma, e na língua romana, o deus romano Isus foi mais político, mais confortável para Constantino colocar a pessoa, e não o nome, a pessoa de Jesus Cristo no lugar de Yeshua, o Mashiach. E a maior prova disso está no erro do grego, porque os gregos pegaram o nome Yeshua e escreveram em grego. Se vocês permitem escrever em grego, em hebraico, escrever em gregos. Dentro do tempo. Posso, dentro do tempo, então escrever em grego. Exatamente, Jesus. Esta expressão Jesus, ele diz que é uma transliteração de Yeshua. E eles então justifica que a letra Shin foi substituída pelo Sigma, porque na letra Shin, exatamente os gregos não falam, e isso é verdade. Se você falar com um grego, fala aí chiclete, o grego vai dizer ciclete. E eu confirmei isso com uma grega, professora de história em inglês, lá na própria Grécia, na ilha Chipre. Nós conversamos ao vivo em inglês sobre esse assunto. Também a letra Ain, os teólogos justificam que no grego essa letra é feminina, e no grego é impossível você transferi-la, sendo que ficou o U e o S, que eles representa como Ni e o sigma final. Primeiro, esse sigma, esse S nem existia. Exatamente era escrito desta forma, Yesu, sem esse S. E esse Yesu que eles estavam falando se tratava exatamente da transliteração correta de Jesus Cristo, que era o filho de Zeus. Era esse Jesus que é uma adaptação de Constantino. Constantino queria isso para unir o Império Romano. O nome Jesus foi um nome sincrético, um nome de um sincretismo. E finalizando para vocês entenderem. Então, eles disseram que o Ain não caberia aqui. E é a maior das mentiras, porque o Ain, se você colocar o alfa do Ain do grego, você tem Yeshua. A prova do crime é que eu estou com a própria Bíblia grega nas minhas mãos. E na própria Bíblia grega, depois poderão ver os documentos no DVD, o Nome do Eterno, vocês poderão perceber. No YouTube, vocês podem pegar para vocês. E lá está mostrando exatamente em grego, Yeshua, ou seja,
Aqui eu não estou defendendo uma transliteração. Isso é transliteração correta. Eles estão transliterando Yeshua para Yeshua, mas não foi o caso aqui, queridos. O caso aqui, colocado em relação à pessoa de Jesus, eles não mudaram o nome, não transliteraram o nome, eles não fizeram uma mudança, eles pegaram a pessoa de Tamuz e substituíram, que era Isus em Roma, e substituíram no lugar de um moreno, um homem meio negrotado, cabelo crespo, feio, e esse rapaz chamava-se Yeshua. Era este indivíduo que foi o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo, e não esse Jesus Cristo apresentado por Constantino. Provas, encerrando as minhas palavras. Isso está no próprio livro. Hoje a Igreja Católica colocou isso em evidência. E está no próprio livro, Código da Vinci, já à disposição de toda a humanidade. Tá bom. Então agora tem o nosso mais 5 minutos para o nosso irmão Azarias fazer a sua tréplica. Interessante, né? Automaticamente, tá? Jesus, tá? Se não tinha realmente, não pronunciava o Shin, então de qualquer forma seria o Sigma, Yeshua. Nós encontramos essa colocação até no próprio no Taná, nas palavras ali, né, do escritor Neemias, né, enquanto que aparece a palavra tanto Yesu como Jesus em grego, tá, referindo a mesma pessoa, a declinação Yesu ou Jesus com sigma no grego, tá? E o interessante é que chega a ponto de dizer que Jesus, você está chamando o teu Jesus, Deus cavalo, filho de uma égua, é o que aplica. Se a palavra, tá, Jesus, ela é grega, como que eu posso traduzir para o hebraico? Hebraico é Yeshua. E esse nome não foi transliterado nem traduzido. Tá? Então eu posso fazer uma equivalência de nome. Automaticamente, Moshe. Mas em português se escreve Moisés. Aí vai uma declaração de um S, que também é o caso de Jesus. Se Moisés, tá, no grego, tá, ou no português, leva um S, no hebraico é Moshe, não vai o sigma, no grego vai. Então a declinação aconteceu com o nome Yahoshua e com o nome Yeshua. Por que antes do cativeiro babilônico, o próprio, né, Yeshua é chamado de Yahoshua? Após o cativeiro passou a chamar Yeshua. Então essas picuinhas de declinações para lá para cá, e querendo, se você pegar qualquer nome de pessoas, dá o nome de uma divindade pagã, qualquer nome, inclusive o meu, que é Azarias, foi chamado de Abednego, Deus Nebo, lá em Babilônia. O que importa é o nome da pessoa ou a pessoa do nome? Quanto Jesus existia na época da Tanar? Cerca de 18 a 19 pessoas com o nome Yeshua. Qual que era o Mashiach de Elohim? Qual que era o Bene Elohim? Era Yahoshua, filho de Nun? Era o sacerdote? Qual Yeshua que aqui o texto está tratando? Então, nome, até que ponto esse nome tem tanto poder? O que é uma aberração é pegar o nome em grego e levar para o hebraico, porque a palavra hebraica, né, sus é cavalo mesmo, ie, né, é o nome, né, eterno, né? Então, o tetragrama, ie, Yeshua, o nome do pai no filho. Mas Jesus, a palavra é grega, não é tradução, não é transliteração. O nome Keifas não é tradução e não é transliteração. Mas pegou o nome Keifas. Há pouco eu ouvi o professor dizendo que a palavra Keifas. Essa Bíblia aqui judaica está escrito Keifas, mas não é o nome dele. Eu posso escrever aqui no oráculo sagrado, Kadosh, apelido das pessoas? Ou nome conotativo? Então veja, irmãos, tá? Se realmente Jesus, para o hebraico, é Deus cavalo, eu estou falando em grego e não em hebraico. Porque em grego, cavalo é hipo. E Deus é Theos. Então, é lógico que se eu sou um judeu, estou escrevendo a um povo judeu, tá? Eu tenho que falar na minha língua, no meu idioma. Quem quiser que traduza e procure me entender, use o intérprete. Tá? O que fica difícil é dizer, é uma blasfêmia, porque se for blasfêmia, tá, teria que sacrificar, vou bater na mesma tecla, os 70 sacerdotes. Então, graças a Deus, terminamos o primeiro bloco, né, de perguntas aqui na nossa igreja, nos nossos
vamos dizer assim, estúdios improvisados, né?